Nós vamos ler então no capítulo número 4, nós vamos ler os versículos 6, 7 e o versículo 10 desta epístola que diz o seguinte: Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E o 10, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Repita comigo este versículo, minha irmã e meu irmão. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Nós vamos ver, se nós pegarmos a palavra soberba, soberba é totalmente o oposto da humildade. E a palavra está nos dizendo aqui então, que Deus resiste a quem? Aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça para quem? Para quem? Para os humildes. Diga para o seu irmão aí no seu banco, Deus resiste os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Aleluia, porque Deus dá graça aos humildes. E nós queremos falar então rapidamente sobre os perigos de um coração soberbo. Meus queridos irmãos e irmãs, é muito importante reconhecermos que a soberba, que o orgulho é um pecado muito sério e pode ser muito grave nas nossas vidas. A soberba, sabe o que ela faz? Ela emperra as nossas vidas. A gente não consegue sair do lugar. E o pior disso é que muitas vezes a gente não enxerga. Você deseja ser quebrantado, quebrantada nesta manhã, minha irmã e meu irmão? Comece a deixar esta palavra penetrar no teu coração, porque a palavra de Deus, ela é como fogo, ela é como martelo que esmiuça a rocha, e ela já está começando a esmiuçar corações aqui nesta manhã, para que nós possamos enxergar quem nós somos diante do Deus Todo-Poderoso. E quando nós crescemos diante de Deus, isso implica em diminuirmos cada vez mais para nós mesmos. Por isso que João Batista disse, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Em nome de Jesus, que seja essa a nossa postura nesta manhã. Deixe-se ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Então há vários perigos da soberba dentro de um coração. Em primeiro lugar, um coração soberbo não se deixa ser trabalhado, nem usado pelo Espírito Santo. O coração soberbo não se deixa ser trabalhado e nem usado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque esse coração se sente autossuficiente. Ele acha que ele pode fazer, acha que sabe tudo. Por isso não tem sede de Deus e nem do seu agir. Não somente o apóstolo Tiago, como nós já lemos aqui, afirma que Deus resiste os soberbos, mas também o apóstolo Pedro diz lá em sua carta, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, Ele concede a sua graça. Ah, coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Deus está com a sua mão sobre nós, dizendo que Ele resiste à soberba, mas que Ele está desejoso de que nós nos humilhemos e que nós possamos receber abundantemente da sua graça nesta manhã. Aleluia. Então vamos todos nos cingir da humildade para que possamos agradar o coração do nosso Deus. Em segundo lugar, um coração soberbo, ele não pode resistir ao diabo. Diga lá, um coração soberbo não pode resistir ao diabo.
Você deseja resistir ao diabo para que ele fuja de você? Deseja de coração? Então comece a pedir: Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, quebranta o meu coração. Quebranta a minha mente, os meus pensamentos, porque eu quero aprender a depender de Ti. Eu quero realmente agradar o Teu coração. Eu quero resistir ao diabo para que ele não tenha oportunidade nem brecha aberta na minha vida. O Senhor está aqui ouvindo o clamor do seu coração. Ele está ouvindo o clamor do seu coração. Muitas vezes o crente, cada um de nós, todos nós passamos por lutas e dificuldades. Passamos por lutas das mais diferentes. Quanta gente doente, quantas orações aqui pelos enfermos. E muitas vezes a gente lá em casa, sozinho na batalha, está orando, muitas vezes jejuando até, e pedindo: Deus, muda esta situação. Deus, não dá mais para viver assim, mas parece que nada acontece. Parece que nada acontece, a coisa está da mesma maneira, ou até se avoluma e fica pior. Sabe por quê, queridos? Porque Deus está resistindo à nossa soberba. Deus está resistindo à nossa soberba. Então, quando as suas orações, quando as nossas orações não têm sido respondidas, nós precisamos ver o que está acontecendo. E a palavra diz que a mão de Deus está no nosso peito, resistindo à nossa soberba. E nós dizemos: Satanás, sai desta situação em nome de Jesus, mas nada acontece, porque é preciso haver quebrantamento. É preciso jejum, é preciso oração, é preciso crer realmente que o nosso coração vai ser mudado por aquele que pode todas as coisas, mas a gente precisa desejar isto de todo o nosso coração. E de repente nós vamos ver então que o inimigo vai sair correndo. O inimigo vai sair correndo quando nós nos humilharmos diante de Deus e deixar que Ele realmente tome conta do nosso coração e de nosso ser. E nós vamos ter essa vida, como todo mundo veio aqui dizendo, né? Conversando aqui com a irmã, a hora que eu cheguei, ela está vibrando, vendo um povo que ora ali em Marília, um povo que se alegra diante de Deus, que ama as vidas, um povo que diz para o diabo: sai daqui deste lugar, e ele sai. E eu vejo que Deus está começando a fazer a mesma coisa aqui em nosso meio. E é realmente só o começo. E nós vamos resistir ao diabo nas situações as mais variadas. E ele vai sair, ele vai bater em retirada por causa do agir de Deus nas nossas vidas como igreja. Como igreja para a glória de Deus Pai. Nós precisamos ter capacidade de enfrentar com humildade as provas da vida e aceitar o tratamento de Deus para que nós sejamos trabalhados. Você concorda com isto? Não reclame. Não vamos reclamar quando estamos passando por uma luta grande, muitas vezes dolorosa, porque é o processo que Deus usa para trabalhar as nossas vidas e fazer um homem e uma mulher segundo o seu coração. De repente, nós não estamos sabendo discernir o que é ter um coração soberbo e orgulhoso. E eu gostaria de dar aqui algumas dicas para que nós possamos realmente entender. Quando a pessoa tem um coração vaidoso, orgulhoso, a gente acha que a gente tem solução para todas as coisas. Não, eu sei, eu vou resolver, eu vou fazer. Quando esse coração soberbo domina, nós não admitimos a possibilidade de errar. A gente pode até errar, mas a gente sempre coloca a culpa do erro em cima de outra pessoa. Você conhece alguém assim? Ou você é assim? Isso é sintoma de um coração soberbo. Mas nós não queremos continuar mais assim em nome de Jesus. Um coração soberbo é aquele que sabe tudo. É aquele que é o dono da razão.
e não abre mão e não desce do pedestal. É assim e eu sei que é assim. Em nome de Jesus, eu quero te dizer que não é assim. Porque o Senhor deseja o teu coração quebrantado na presença dEle e transformado. Você ouviu alguém já dizer, eu sou assim, minha família era assim, eu vou continuar assim, eu vou morrer assim. Eu já ouvi muito isto. Isto é um coração soberbo que precisa ser quebrantado diante de Deus. Um coração soberbo é aquele que não sabe depender dos outros. Por quê? Porque ele se basta a si mesmo. Um coração soberbo não sabe pedir perdão, não sabe reconhecer as suas faltas. Falar em humilhar-se para um coração que é soberbo provoca calafrios. E a prática da humildade fica a léguas, a milhas de distância desse coração. Mas nós não queremos resistir nesta manhã. E nós não vamos resistir em nome de Jesus. Não resista o toque de Deus, desejando quebrantar a sua vida. E sabe, irmãos, que 90% dos problemas e dos conflitos que nós enfrentamos, que o ser humano enfrenta, eles são provenientes do orgulho. Então, nesta manhã é hora de dizer basta, basta. Eu quero ser trabalhado pelo Senhor. Eu quero ser trabalhado pelo Senhor. Eu quero resistir ao diabo com autoridade. E ele vai fugir da minha vida e da minha casa em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em terceiro lugar, um coração soberbo, ele hospeda o orgulho ferido. Eu creio que você entende o que é orgulho ferido. Quando uma pessoa fica machucada por alguém que a ofendeu e ela não soube se defender, ela fica com o seu orgulho ferido. Quando a integridade de uma pessoa é afetada, é atacada, ela fica magoada, o seu orgulho fica ferido. E muitas vezes a pessoa fica com orgulho ferido até mesmo com Deus. Quando Deus permite que algumas situações aconteçam na nossa vida e a pessoa diz, mas como? Como Deus pode permitir isso com a minha vida? Como isso pode ter acontecido para mim? Mas Deus quer quebrantar, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é soberano, Ele faz tudo aquilo que está dentro do propósito da sua soberana vontade. Por isso nós precisamos aceitar tudo aquilo que vem de Deus e dizer sim, Senhor, sim à tua vontade, sim aos teus propósitos, sim, Senhor, eu estou aqui e não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. É isso que você deseja para a sua vida, minha querida e meu querido? O Senhor quer fazer algo muito grande. Mas é preciso que este coração seja quebrantado, esse coração soberbo seja mudado, porque caso contrário nós vamos nos distanciando de Deus, nós vamos ficando cada vez mais sem sensibilidade para com as coisas de Deus. E nós precisamos ter muito cuidado, irmã e irmão, porque a soberba, ela vai fincando as raízes de uma maneira silenciosa, e vai entrando sorrateiramente, que nós não temos a possibilidade de enxergar, porque ela não chama atenção. São as brechas abertas na nossa vida. É que a soberba vai entrando, e nós vamos ficando endurecidos, e o nosso coração vai ficando empedernido. Mas a palavra de Deus, ela é como martelo que esmiuça a rocha. E nós queremos que este martelo, esta palavra de poder, esteja esmiuçando o nosso coração. A soberba é como um veneno. E muitas vezes não admitir a possibilidade de ser inoculado por esse veneno já é uma evidência da sua presença na nossa vida. Mas a palavra diz que o Senhor é excelso. Contudo, Ele atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe.
O Senhor conhece de longe o coração soberbo. Então, queridos, o que fazer? Qual é a solução para a mudança deste coração soberbo? Preste bem atenção. Qual a solução para a mudança deste coração soberbo? Em primeiro lugar, é preciso aprender com Jesus. Eu preciso aprender com Jesus. Repita isto. Eu preciso aprender com Jesus. Fale para tua irmã, para o teu irmão. Você precisa aprender com Jesus. E este foi o ensino do mestre. Este foi o ensino do mestre. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia, por tão maravilhoso ensino que o Senhor Jesus Cristo traz aos nossos corações. Então, queridos, nós precisamos fazer aquilo que o texto está dizendo. Nós precisamos aprender com Jesus. E nós precisamos nos sujeitar a Deus. Precisamos nos sujeitar a Deus. Porque aprender com Jesus significa nos sujeitar a Deus. Para resistir o diabo, em primeiro lugar, nós temos que nos sujeitar a Deus. E assim nós vamos fazer. Só que muitas vezes é através de provas, e provas muito duras, para poder vencer o espírito de orgulho e o seu poder de invisibilidade e de engano. É invisível e é enganoso. E nesta manhã nós rechaçamos isso das nossas vidas, pelo poder que há no nome de Jesus, nos deixando quebrantar inteiramente na sua presença. Alguém disse que por trás do espírito de orgulho, os demônios se alojam e tornam-se senhor de situações de desgraça em nossas vidas. E assim nós perdemos muitas batalhas por causa do orgulho que está embutido, enrustido lá dentro do nosso coração. Mas o Senhor quer mudança. O Senhor quer transformação. O Senhor quer este coração começando a se derreter diante dEle por causa da palavra, por causa da presença do Espírito Santo, por causa da oração, por causa do meu desejo de busca. Este coração será transformado e vai alegrar o coração de Deus. E uma nova história vai ser escrita em nossas vidas. Uma nova história Deus tem para você e Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. Um espírito quebrantado agrada o coração de Deus, diz o salmista. E um coração contrito e compungido, o Senhor não despreza. É isso que Ele deseja. Nossa alma, queridos, pode estar até anestesiada pelo orgulho e nós não estamos dando conta disso. Procure orar um pouquinho para dentro de você. Diga para o Espírito Santo aquilo que Davi falou para o Senhor. Sonda o meu coração. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim orgulho, vê se há em mim maldade, vê se há em mim esse coração autossuficiente e me transforma. Me transforma, Espírito Santo de Deus, me transforma em nome de Jesus. Comece a se humilhar, querido, comece a se humilhar e deixe o Espírito Santo fazer esta obra na sua vida a partir de hoje, para a glória de Deus Pai. Em segundo lugar, para que este coração seja mudado, nós precisamos nos vestir da roupagem da humildade. Nos vestirmos da roupagem da humildade. Então você vai dizer isso na primeira pessoa. Eu preciso me vestir da roupagem da humildade. Mais uma vez, eu preciso. Amém? Amém, em nome de Jesus.
Nós precisamos então ter capacidade de enfrentar com humildade o processo que Deus quer trabalhar em nossas vidas. E nós queremos trazer aqui o exemplo de uma mulher lá no Novo Testamento. Você pode abrir a palavra. Mateus, capítulo de número 15. Também é registrado pelo evangelista Marcos, mas nós vamos abrir em Mateus, capítulo de número 15. Jesus fala sobre esta mulher que veio em busca de ajuda. Ela era uma mulher Ciro-fenícia, era uma mulher grega, diz o evangelho de Marcos, e ela foi pedir ajuda para Jesus porque ela tinha problema na sua casa. Ela estava com a sua filhinha endemoniada. Um espírito imundo estava tomando conta daquela criança. E aquela mulher que já tinha ouvido a respeito de Jesus vem a ele agora e diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E eu quero chamar a sua atenção e a nossa atenção para o que Jesus fez com aquela mulher a princípio. O versículo diz que à medida em que ela falou, o 23 diz: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus, a gente poderia dizer com as nossas palavras, Jesus não se incomodou com o pedido daquela mulher. E os discípulos ainda atrás dele dizendo: Senhor, despede essa mulher que vem atrás da gente, essa mulher está nos incomodando. Mas nada fez com que aquela mulher se calasse. E ela continuou. E Jesus ainda disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Será que isso aqui já não seria motivo para calar a gente? Jesus dizendo: eu não estou aqui, em outras palavras, não estou aqui por causa dos gentios, mas eu vim para o povo judeu e você não faz parte dessa classe de pessoas e eu não posso fazer nada por você. Qual será que seria a nossa atitude diante de uma situação como esta? Mas esta mulher não deixou o orgulho tomar conta do seu coração. E o versículo de número 25 diz: ela, porém, apesar de ter ouvido aquilo que Jesus falou, ela veio, se prostrou e adorou ao Senhor, dizendo: Senhor, socorre a minha vida. E sabe o que Jesus ainda falou para ela? Olhe para o versículo de número 26. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que a gente teria sentido Jesus falando uma palavra dessa conosco? Em outras palavras, Jesus colocou aquela mulher na posição de um animal, de um cachorro. Mas o coração daquela mulher estava totalmente quebrantado. Ela não se deixou ser levada pelo orgulho da religião. Ela não se deixou ser levada e responde: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, que atitude humilde. Esta veste que Jesus quer que nós tenhamos sobre as nossas vidas. E quando Jesus realmente viu o coração daquela mulher totalmente compungido, totalmente quebrantado, ela recebe a vitória. Ela recebe a graça de Deus, porque Deus concede graça aos humildes. E naquele mesmo instante, a sua filha foi liberta. Que coisa maravilhosa! Irmãos, a palavra está dizendo que Deus concede graça, não aos orgulhosos, mas Deus concede graça aos humildes. Alguma área da sua vida, minha querida e meu querido, que você está precisando da graça de Deus? Ele está dizendo: se humilhe diante da minha presença. Deixe o meu espírito quebrantar o seu coração. E você terá a vitória. A vitória virá para aquele que se humilhar diante da presença do Senhor.
E todos nós conhecemos a palavra lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer o quê? Se humilhar. A primeira condição para aquele povo e a primeira condição para as nossas vidas hoje é nos humilharmos. Se o povo se humilhar, se o povo orar, se o povo se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir do céu e o Senhor vai sarar as nossas vidas, o Senhor vai sarar a nossa casa, o Senhor vai sarar a nossa cidade e a nossa terra. Você crê nisso, minha irmã e meu irmão? Oh, aleluia! Porque é o mesmo Deus está agindo hoje. E Ele quer realmente que nós nos lancemos diante dEle com esse coração humilde. E Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vamos beber das águas, das fontes, do rio que corre do trono de Deus. E deixar o coração realmente segundo o Senhor deseja que nós somos. Humilde, quebrantado, reconhecendo que nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas, reconhecendo que nós precisamos jejuar, que nós precisamos orar, e não é orar apenas 2, 5, 10, 15 minutos, não, mas nós precisamos realmente entender a importância da oração nas nossas vidas, e a oração que vai nos fazer fortes, através da oração que o coração vai ser quebrantado e a graça de Deus vai ser manifestada. Aleluia por isso. Em último lugar, para que este coração orgulhoso seja transformado, nós precisamos ser discipulados. Nós precisamos ser discipulados. Diga, eu preciso ser discipulado. Mais forte, não é todo mundo que está falando. Eu preciso. Você está falando com todo o seu coração? Amém? E nós vamos ser discipulados, como Jesus discipulou os 12, para que eles pudessem dar continuidade ao ministério quando ele fosse para o Pai. E esse ministério agora, nós que somos discípulos, temos a responsabilidade de dar continuidade nele até que Jesus volte. Para isso nós precisamos de ajuda. Ser discipulado é reconhecer que eu preciso de ajuda. Ser discipulado implica em deixar o orgulho cair totalmente por terra e chegar para uma pessoa mais madura e pedir, por favor, me ajude, eu estou precisando de ajuda. Mas precisa ter humildade neste coração. Sabe, queridos, seria muito mais fácil a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda e buscar ajuda, do que esperar para mais tarde e ter que confessar com dor o nosso pecado. Você concorda com isso? Ser tentado não é pecado, minha irmã e meu irmão. É cair na tentação que é pecado. Portanto, o discipulado, ele vai nos ajudar a não cair. Ninguém é forte demais que pode dizer, eu não caio, comigo não acontece nada. A palavra diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Precisamos sim ser discipulados. Não importa quantos anos de vida cristã que você tem, todos nós precisamos ser discipulados. E no discipulado, então, é esse relacionamento de paternidade, é pai e filho, é mãe e filha, onde a pessoa vai ser ajudada em amor, sem condenação e sem julgamento. Você reconhece que você precisa ser discipulada, você precisa ser discipulado? Aleluia por isto. O discípulo precisa então passar, nós como discípulos de Cristo, porque todos nós somos discípulos de Cristo, nós precisamos passar por transformação constante nas nossas vidas. Constantemente. E só assim, então,
é que a nossa vida vai ser mudada.